Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por todas as mensagens de vocês, tanto aqui no canal no YouTube, como também no WhatsApp que vocês mandam, perguntas também. Uma das perguntas que me fizeram ontem foi: Cristo, após a ressurreição dele, quando ele aparecia às pessoas precisavam ser transfiguradas, ou seja, ter passado por essa mudança de transfiguração? A resposta é não, né? Muitas vezes a gente lê aqui no Novo Testamento que Cristo, quando ele aparecia, ele ia caminhando com as pessoas, elas nem percebiam que estava na presença de um Deus, né, de um ser divino. Então, Cristo, qual que é a resposta aqui? É que Cristo, ele tem total poder, ou seja, total controle sobre o seu poder. Então, ele decide se ele vai aparecer em glória ou não para as pessoas. Então, não, com certeza não é para todos que ele apareceu depois da ressurreição, que ele apareceu na sua glória. A gente vê conversa, né, dele conversando com as pessoas e as pessoas não percebendo que estava diante de Deus, diante de Cristo, um ser divino ali também, tá bom? Então Cristo, ele decide se ele vai aparecer na glória, né, em glória ou sem glória. Nós sabemos que a segunda vinda de Cristo, ele vai vir nas nuvens com grande glória, tá bom? Então essa informação nós temos. Bom, espero ter respondido a pergunta. Mandar um forte abraço aqui para o Júlio César de Souza Barro, né? Muita gente colocou aqui a mensagem, compartilhando mensagem aqui comigo, né? E com as outras pessoas que lê aqui também, falando sobre essa transfiguração, essa transformação, ou como está aqui no grego, né? Metamorfose, mudança. E muitos centralizaram aqui na mudança de coração que nós temos que fazer primeiro, para que depois nós possamos ser transformados, né? E no caso o Júlio aqui, ele falou sobre, ele deu o exemplo aqui do povo do rei Benjamim, que teve uma mudança no coração. Também temos aqui o José AP Duarte, que é o Elder e Sister Duarte, né, que estão fazendo missão, acompanha a mensagem aqui. Também falou dessa transformação no coração aqui, tá bom? E a mensagem aqui da Marli Vieira Alves, ela escreveu aqui: bom dia, irmão Vanderlei, que meus pensamentos, palavras e ações me façam transformação, que viver e ser como Cristo na eternidade. Obrigado e até amanhã. Gratidão pela sua mensagem, Marlene. Vamos lá para o estudo aqui da mensagem de hoje, né? Vou mandar um forte abraço aqui também para Fátima de Souza e o Miguel, né? Eles acompanham a mensagem aqui com a gente todos os dias e também na aula 5h20 da manhã. Ele é da ala aqui, eles são da ala Nova Era Juiz de Fora. E ela falou que quer muito que a Carol faça a missão Juiz de Fora, que é onde o noivo dela fez, né? O Vinícius fez missão aí em Juiz de Fora também, tá bom? Então, gratidão a todas as mensagens de vocês. Vamos aqui para a mensagem de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. O versículo 13 diz assim, ó: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Bom, então vamos por parte aqui nesse versículo. Aqui fala que Jesus Cristo, ele chegou na parte de Cesareia de Filipe. Essa é uma terra, né? Era uma terra romana e grega, né? Com cultura grega. Então, aqui, Cristo, ele saiu do território aqui de Israel, foi para um lugar bem mais longe ali, cerca de 2 dias de viagem, né? Aproximadamente uns 40 quilômetros ali. Eles foram para longe e ali eles começaram, durante essa viagem, claro, Cristo instrui muito os apóstolos ali, porque ele precisa de um tempo a sós com os apóstolos para ensinar muitas coisas. E aí ele vai estar passando alguns ensinamentos aqui para eles, tá bom? E aqui ele fala que ele fez uma pergunta, né? Ele vai até esse local e faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem aqui é uma referência ao próprio Cristo, Filho de Deus. Então ele está perguntando: o que as outras pessoas falam de mim? Lembrando que Jesus Cristo, ele já tinha mandado os apóstolos de 2 em 2 pregar o evangelho. Então eles tinham um relato de quando eles pegaram o evangelho, o que as pessoas falavam acerca de Jesus, tá bom? Então é interessante que Jesus Cristo decide ir logo para esse lugar aqui, né? Cesareia de Filipe. Esse nome tem uma homenagem a César, né? E Filipe, que deu essa...
Filipe, filho de Herodes o Grande, que deu esse nome aqui, né? Cesareia de Filipe. E ela ficava perto de uns templos, de uma montanha bem grande, o Monte Hermon, tá bom? Então era um local bem afastado de Israel, né? E era um lugar muito pagão, tinha muitos deuses ali também. Então é interessante que Cristo, no meio desse local, pergunta, né? O que as pessoas falam de mim, né? Quando vocês pregam. E aí nós temos aqui a resposta, né? Versículo 14. Uns dizem que é João Batista. Esse João Batista aqui, alguns dizendo que Jesus Cristo era João Batista, a gente lembra de Herodes, né? Que Herodes ele mandou decapitar João Batista. E depois, quando Cristo aparecendo ali, fazendo muitos milagres, a fama de Jesus correndo, ele pensou que deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso ele faz essas grandes maravilhas, né? Talvez perturbado ali por saber que João ele era um profeta e ele mandou decapitar João Batista ali. Então, eu tenho certeza aqui, né? No próprio relato diz que Herodes achava que Jesus era João Batista, né? Então, é um deles aqui. Então, uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que era Elias, e outros diziam que era Jeremias, ou um dos profetas, tá bom? Então, sempre mencionando ali que poderia ser alguns dos profetas. Então, a pergunta aqui de Cristo é o que as pessoas acham de mim? Bem interessante. Mas isso é só uma preparação para uma pergunta mais profunda que ele vai fazer, que é o próximo versículo 15 aqui, né? E disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui é uma pergunta para nós, né? Que ele está perguntando para os apóstolos, mas é uma pergunta que eu posso fazer para todos nós. Quem é Jesus para você? Será que é uma pessoa inteligente, uma pessoa muito culta, ou ele é realmente o Deus, né? O Deus que nós acreditamos. Então é interessante essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? No livro de Marcos também tem esse episódio aqui, né, de Jesus Cristo perguntando aos seus discípulos aqui, e vós, quem pensais que eu sou? E ali a gente vê várias respostas e eles dizendo que é o Cristo, tá bom? Mas aqui no livro de Mateus tem mais detalhe, porque os outros também confessaram, né? Eu entendo dessa maneira pelo relato de Marcos, que os outros disseram, você é o Cristo, você é o Cristo. Mas Pedro, ele acrescenta algo a mais. E aqui no livro de Mateus, ele prolonga essa conversa com Pedro aqui, que eu acho bem bonito também. E traz bastante aprendizado. Então aqui no versículo 16, Pedro respondendo diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, além de dizer que Jesus ele é o Cristo, o Cristo significa ungido, ou seja, no hebraico significa Messias. Em português significa ungido mesmo. Quem era ungido? No Velho Testamento, no Novo Testamento, a intenção de ungido é que ele era um profeta, ele era ungido, tá bom? Um sacerdote, ele era ungido, e também um rei. Então esses três eram ungidos. E Cristo ele é as três coisas, sacerdote, profeta e rei, tá bom? Então aqui o próprio Pedro chama ele de Cristo e continua dizendo, o Filho do Deus vivo. Muito interessante falar isso aqui, logo em Cesareia de Filipe, porque eles adoravam um Deus morto. César, que tinha vários Césares, né? Tinha César Augusto, César Augusto, que havia morrido, eles tinham um templo e eles adoravam ele, só que é um Deus morto, né? Aliás, não era Deus, né? Mas ele se fez como Deus ali, então depois as pessoas continuaram adorando ali, e aí era um Deus que morreu, vamos colocar assim, e eu acho muito interessante Pedro ele colocar aqui, o Deus vivo, né? É esse que nós adoramos. Então, ao dizer aqui o Deus vivo também, o Filho de Deus vivo, ele está referindo à divindade de Jesus Cristo, tá bom? Ele está confessando que Jesus Cristo, ele não é somente o Messias, mas também ele é o Deus do Velho Testamento, Filho de Deus. Vamos continuar aqui, o versículo 17. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Bem-aventurado, ou seja, você é abençoado, né, Simão Barjonas? Esse Barjonas aqui, essa tradução para nós aqui, ó, Simão Barjonas, ela fica meio aportuguesada para nós, tá bom? Porque a tradução seria aqui, ó, Barjonas, seria Bar, significa filho,
E Jonas significa que ele era filho de Jonas. Então, se fosse para colocar ao pé da letra aqui a tradução para nós, seria assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, né? Então aqui eu acho legal essa tradução, Bar Jonas, mas a gente tem que entender o significado. Aqui Cristo está falando que ele é o filho de Jonas, né? Então é esse o significado aqui. E aí, por que que Pedro ele é bem-aventurado? Por que que ele é bem abençoado, né? Jesus Cristo responde: porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Muito interessante isso. Pedro, ele prestou um testemunho de Cristo conforme o Espírito de Deus e não conforme a carne. Ele sabe que Jesus, ele é o Cristo, não porque ele ouviu falar de outras pessoas, mas porque o Espírito Santo lhe revelou. Para ser mais claro, por exemplo, eu posso estar compartilhando uma mensagem com vocês, como eu estou agora, mas quem vai revelar para vocês que essa verdade, que essa mensagem ela é verdadeira, não é eu que estou aqui falando, é o Espírito Santo, né? De tal maneira que eu posso estar compartilhando uma mensagem e você vai dizer no seu coração, é verdade. Mas quem está colocando no seu coração essa é verdade é o Espírito Santo. Então aqui Jesus Cristo está falando, bem-aventurado és tu, porque você recebeu um testemunho de Deus, né? O testemunho ele vem de Deus. Eu acho muito interessante essa parte aqui, né? Que ele elogia e fala que ele é bem-aventurado porque ele recebeu esse testemunho de Deus. Se você tem um testemunho de Deus, que Jesus é o Cristo, você tem também essa bem-aventurança, porque você sabe, não por causa do que você leu, mas por causa que o Espírito Santo colocou no seu coração. E aí você sabe, tá bom? Eu achei bem legal essa parte aqui. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, esse versículo aqui, né, Mateus capítulo 16, versículo 18, ele tem muitas e muitas interpretações, tá bom? E vai variar de acordo com o entendimento da pessoa, da palavra aqui, o que significa pedra, o que significa igreja e o que significa inferno. E aí, fazendo aqui a interpretação desses três, a gente vê que dependendo da denominação, ou seja, da religião que está fazendo a interpretação dessa escritura, vai levar para vários tipos de linha de interpretação, tá bom? Mas eu vou compartilhar aqui qual é a minha ideia do que eu acredito que Cristo está falando aqui. Aqui tem essa questão, né, que ele diz, eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, o nome Pedro, ele já significa pedra, né? Então muitos acreditam que Cristo está fazendo um trocadilho, né? Porque ele está falando que sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Mas a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo, né? Então aqui ele tem um trocadilho. Também tem a ver com o lugar onde eles estão, Cesareia de Filipe, perto do Monte Hermon, que é uma montanha muito longa, muito grande. Então ela é uma rocha grandiosa, né? Então, dessa maneira, Cristo está fazendo um trocadilho, né? Você é essa pedrinha, né? E eu vou edificar a minha igreja na pedra maior, né? Na rocha. A rocha é o próprio Cristo. Então, eu acredito que Cristo aqui ele esteja apontando para si mesmo. Ele diz, tu és Pedro, e sob esta pedra, que é o próprio Cristo, edificareis a minha igreja. Também o que é a pedra? Se nós pegarmos o contexto anterior, Cristo está ensinando sobre a revelação, que Pedro ele recebeu a revelação por meio de Deus. Então uma das pedras é revelação. Nós sabemos que após a morte de Jesus Cristo, os apóstolos vão continuar guiando a igreja de Cristo. E ela é guiada pela vontade dos apóstolos, pela vontade de Pedro? Não, por meio de revelação. Cristo continua dando revelação à igreja e a igreja vai fazendo a obra, né? Então, é por meio de revelação. Uma das pedras é a revelação, mas a pedra mesmo é Cristo, tá bom? Então, é esse o sentido aqui. Aqui, quando fala as portas do inferno não prevalecerão contra ela, será que é os perigos, né? Ou coisa assim, desafio que o inimigo vai colocar diante da igreja, né? Bom,
acreditamos que não. Por quê? Porque essa igreja que Cristo instituiu, né, ela veio a desfazer-se com a morte dos apóstolos, né? Houve uma grande perseguição, houve uma apostasia. Nós, inclusive, acreditamos que houve uma restauração do evangelho nos últimos dias, tá bom? Então, a igreja, do jeito que estava na antiguidade, ela se perdeu. Então, quando diz aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não significa que a igreja não teria um fim naquela época. Significa, a porta do inferno aqui seria a morte, tá bom? Então, seria, Cristo ele venceu a morte. A morte seria esse inferno aqui, né? Nunca mais poder ressuscitar. Então, ele está falando que a igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, nós iremos ressuscitar. Esse seria o sentido aqui. Isso fica mais claro no próximo versículo aqui, o versículo 19. Porque eu vou colocar aqui, eu peguei um testemunho de Pedro aqui que fica mais fácil, né? A gente não vê Pedro falando assim, eu sou a pedra da igreja, né? Mas ele diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 11, ó. Após ele curar, ele estava junto com João, e ele cura, né, um homem que estava na porta do templo ali, e aí após curar era notório, né, que eles tinham feito aquele milagre, e aí o povo começa a perguntar, como que você fez esse milagre? E aí ele fala que foi em nome de Jesus, a qual eles mataram, né, crucificaram. Olha aqui no versículo 11, ó, Atos 4:11. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Então quem é a pedra? É Cristo. Cristo é a pedra. E ele diz mais, né? E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então ele coloca aqui Cristo realmente como essa pedra. Cristo, no Velho Testamento, ele é a rocha, né, da nossa salvação. No Novo também, então, a pedra é Cristo, tá bom? Tem os trocadilhos aqui, mas a tradução aqui permite que a pedra é Cristo, tá bom? Vamos lá. Versículo 19, né? Ele continua dizendo para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Bom, aqui é a promessa realmente de dar as chaves do sacerdócio, que ontem a gente falou sobre o Monte da Transfiguração. Jesus Cristo leva até o alto do monte, né? Pedro, Tiago e João, e lá Cristo se transfigura perante eles e aparece Moisés e Elias e confere chaves ali para eles, tá bom? Então é bem interessante essa parte aqui também. Eu vou finalizar aqui até com um comentário de uma irmã aqui, deixa eu pegar aqui. A Maria Imaculada da Silva, ela compartilhou aqui, ó. Bom dia, irmão Vanderlei. Eu também acredito que o Pedro, Tiago e João foram transfigurados e eles receberam a chave da coligação e do selamento. Ela está falando das chaves que eles receberam nesse monte da transfiguração aqui. Naquele momento, porque eles se tornaram a presidência da igreja, né? Pedro, Tiago e João, a gente vê sempre Cristo preparando eles ali para ser uma presidência da igreja ali após a sua morte, guiando também os apóstolos ali, tá bom? Então, gratidão, né? Um forte abraço aqui para a irmã Maria Imaculada da Silva, gratidão pelo seu comentário. Bom, eu também acredito que aqui no capítulo 16 ele está prometendo dessas chaves. E no capítulo 17 a gente vê a entrega dessa chave no Monte da Transfiguração lá com Jesus Cristo, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.